E eu vou colocar aqui tela inteira para a gente ver a questão do e-mail que eu te enviei, ok? É. Então, vou aumentar um pouquinho, né? Oh, aumentou muito, né? Ó, eu te pedi para você fazer uma pesquisa bibliográfica. O método utilizado será a pesquisa bibliográfica de consulta à base de dados, em especial na ordem. Aliás, eu vou até fazer uma alteração nisso aqui. Enquanto eu vou falando, eu já vou fazendo as alterações. Aqui. O método utilizado, o método será de pesquisa bibliográfica, de consulta à base de dados, de consulta pesquisa bibliográfica, na base de dados, em especial na ordem PubMed, periódicos CAPS, ResearchGate, preferencialmente no período 2015 a 2020. Encontradas as informações, quantos artigos na base de dados, não foi consultada a seguinte, e assim sucessivamente. Isso quer dizer o seguinte, se eu encontrei os artigos na PubMed, eu não precisei pesquisar na Periódicos CAPS. Se eu encontrei na Periódicos CAPS, eu não precisei pesquisar na ResearchGate. Mas aí, pensando assim, eu acho até que você pode fazer a consulta nas 3 bases de dados, entendeu? Sim, sim, sim. Porque aqui você, inicialmente, serão só quantos artigos, depois, mais para frente, eu falo mais coisas. Para a busca foi utilizado o primeiro nome em inglês da prática integrativa, no caso aqui, fitoterapia, tá bom? E aí eu coloquei aqui qual é a prática nossa, né, que a gente realiza de fitoterapia. Porque na pesquisa anterior que você fez uma pesquisa sobre os encartes, né? O que saiu publicado, né? Assim, o que as pessoas pediam para a gente fazer de práticas integrativas na Covid-19. Agora a gente vai ver no banco de dados da ciência, né? Nos periódicos, né? Se existe comprovação científica, ou a gente não chama comprovação aqui na universidade, a gente fala evidência científica para a sugestão que foi dada. Você agora entende isso, quando eu falo assim? Entendi. Pronto, então por isso é que está o primeiro. Colocar uma jarra com 2 copos de vinho tinto ou de vinagre de maçã, 2 colheres de sopa de ervas e 1 gota de óleo essencial ou as ervas, alecrim, salva, hortelã, arruda, lavanda, botões de cravo. Uso spray ou chá das folhas de tomilho para combater doenças pulmonares, para dor de garganta, distúrbios respiratórios, faço infusões de sucupira faveira, generaniol e de terpenos tetracíclicos. No vinho, cachaça ou água fervente. Chá para gripe e febre de Poncianella bracteosa, a catingueira. Para sinusite melóxia tomentosa, para a gripe fácil, xarope aspidosperma pilofório, pireiro, Parapidenia centeni, angica, mimosa fitoclabróis, a jurema, Zipes conifolia, a juazeiro, né? E a Sidoraxilon obstorcifolium, aqui chabeira. Plantas medicinais. Aí vai falando quais são as plantas. Aqui é medicina indígena, para limpar o pulmão, tirar o rapé natural produzido a partir de ingredientes rezados. Tabaco, cinza de árvore de muriá, anis estrelado, velamina. Para soltar o catarro do pulmão, retire o sumo da mastruza, algodão, trançar, gerbão, bate separado de liquidificador, bota no copo de vidro, deixa para pegar o sereno da noite, de manhã bebe de jejum. Para aumentar a imunidade, caroço de urucum, preparar maduro, vermelho, põe na comida e come. Plantas medicinais. Achillea melafolium, sinônimia, Alivum sativum, é o alho, novalgina, canela, eucalipto, pitangueira, é a erva cidreira, o melão São Caetano, a unha de gato. O que a gente vai fazer? Consultado cruzado com as variações das palavras infecção, pneumonia, doença do aparelho respiratório, na ordem apresentada com o nome em inglês do primeiro conector substantivo, encontrou-se milhares de artigos. Eu quero saber quantos artigos foram encontrados. Com o segundo conector,
centenas, quantos? E com o terceiro conector, dezenas, quantos? Entre as dezenas de artigos foram buscados artigos que se alinhavam à proposta do método. Quantos artigos se alinham ao método? Primeiramente pela leitura do título, em seguida pela leitura do resumo e terceiramente depois pela leitura do texto. Descartados pela leitura entre o título e o resumo do artigo, até chegar a 3, 4 artigos que mais se aproximam da conversa com o terapeuta e os sintomas das doenças e das dificuldades respiratórias agudas severas. Aqui está o endereço do PubMed, o endereço de periódicos CAPES e endereço do ResearchGate. Bom, eu vou abrir aqui também, fala assim, ele fala uma coisa aqui que eu não coloquei aqui. Qual que é a proposta do entre as dezenas de artigos aqui, ele fala assim, entre as dezenas de artigos buscados, artigos se alinhava à proposta do método, né? Daí eu vou abrir aqui qual é a proposta do método, tudo bem? Tudo bem. Vou abrir aqui. Você vai anotando aí suas dúvidas, né? Porque às vezes quando eu vou falando assim, vai aparecendo umas dúvidas, você vai anotando no chat, porque aí você não esquece, tá bom? Artigos, artigo Covid, a cartilha, tarará. Vamos ver esse aqui, artigo institucional. Acho que não é esse aqui não, mas eu vou abrir só para ver se é. 6/10. Não é. Vou abrir um outro aqui. Aqui. Projeto CAPES, protocolos, deixa eu ver aqui, protocolos. É esse aqui. Então, esse é o artigo que a gente está escrevendo. Vamos ver se aqui no resumo já dá. O Ambulatório de Práticas Integrativas de Tecnologias Mais Leves pode apoiar o combate ao coronavírus. Assim, o objetivo desse artigo é apontar os protocolos clínicos de práticas integrativas e complementares em saúde para a prevenção e promoção da saúde contra doenças infecciosas, como a Covid-19. O método foi de conversa com terapeutas, como pesquisa biográfica e consulta a base de dados, em ordem em PubMed, periódicos CAPES, ResearchGate, preferencialmente do ano 2015 e 2020. Os dados apontam que a humanidade tem conhecimentos tradicionais que se aliam ao conhecimento científico de combate à Covid-19. Foi feito um estudo de análise econômica do custo-efetividade, que aponta a economicidade de acoplar um ambulatório de PICS à unidade de tratamento intensivo com respirador mecânico. Então, o objetivo do artigo é apontar os protocolos clínicos de práticas integrativas e complementares em saúde para a prevenção e promoção de saúde contra doenças infecciosas como a Covid-19. O método foi de conversa com terapeutas, pesquisa bibliográfica e de consulta à base de dados. Quer dizer, agora o método não vai ser de conversa com terapeutas, né? O método, né, foi de consulta aos encartes científicos, né? Foi de consulta aos encartes aqueles encartes são de quê? De instituições, vou colocar assim, depois não sei nem se está certo, instituições de PICS, né? Associações de medicina tradicional, isso aqui com terapeutas, aí sim, pesquisa bibliográfica, a base de dados, pesquisa bibliográfica da base de dados, em especial na ordem tal. Pronto, isso aqui, tudo aqui você já viu isso aqui. Então, não vou dizer. Aqui tem os resultados, né? Aquele que eu te dei aqui está da aromaterapia, tá vendo? Combate antivirais por sinergia de óleos essenciais. Tomilho, Teatri,
limão siciliano, eucalipto, radiata, orégano. Fitoterapia, ah lá, aquele que você viu lá, que você está pesquisando, é esse que está aqui, ó, tá vendo? Vinagre, tá vendo? Só que eu só coloquei isso aqui. E aí a revista quer saber onde eu tirei os dados e como eu tirei. Então, por isso eu montei aquela pesquisa lá que você está vendo, entendeu? Então, você vai entrar aqui nessa pesquisa, né? Vou até colocar, vou copiar aqui esse objetivo, talvez o resumo, né? O resumo talvez fica melhor. Não esquece, as perguntas que você tiver, você põe aí no chat para você não esquecer. Resumo do artigo. Resumo da proposta. Melhor isso. Isso, aqui está o resumo que estava lá. Agora precisa do objetivo, né? Porque eu copiei isso aqui, mas eu não vi. Ah, tem o objetivo do artigo é apontar os protocolos clínicos. Aqui, só que o método aqui é que não, é que não é esse, né? O método foi de consulta aos encartes de jornais, revistas científicas com textos com gênero instrucional, encontrados disponíveis, né, disponíveis disponíveis impressos e virtuais na internet. Chama virtuais mesmo na internet? É, isso. Como também pesquisa bibliográfica de consulta à base de dados, pesquisa bibliográfica, como também de consulta à base de dados, em especial na ordem PubMed, periódicos CAPES. Por que nessa ordem? PubMed é dos Estados Unidos, periódicos CAPES é do Brasil e SageGate parece que é da Europa, sabe? Então, por isso que eu fiz isso. Então, agora, vamos abrir uma base de dados, né? Para a gente ver como faz. Uhum. Tá bom, então vou abrir a primeira aqui, que é o PubMed. Vou copiar e colar lá. Acho que se eu... Deixa eu ver aqui. Ah, aqui o link. Dá para abrir por aqui. Você consegue ver aí? Tô conseguindo ver. Ok. Então, se eu colocar só Covid, vai sair milhares de coisas, certo? Sim. Ó, 68 mil artigos. É muito, né? Então, eu vou colocar aqui busca avançada, né? Eu posso até... Aqui tem como posso dizer? Um link, né? Que eu faça a tradução da página. Traduzir essa página, tá vendo? Uhum. Mas não precisa. Agora, se você quiser, você pode também fazer isso aí para traduzir a página e te facilitar. De qualquer forma, aqui eu vou colocar Covid. A bem da verdade, não quero colocar Covid, quero colocar, vou ver o que é, vou traduzir aqui a palavra translate, vou traduzir a palavra fitoterapia. Aqui, ó, escreve assim, tá vendo? Copiar e colar. Vou trazer essa palavra para cá, né? Porque eu falei que eu queria ver primeiro. E aqui vou colocar Covid-19, ok? É. Vamos pesquisar. Pronto, encontrei 37 resultados, ok? Então, eu escrevo, eu vou abrir aqui um... Eu gosto de abrir o Word, né? Mas tem gente que gosta de abrir o Excel. Eu acho que o Excel fica mais organizado, né? É, fica mais. Eu vou ver se eu abro o Excel. Excel. Pronto.
Mas acho que vocês aí trabalham melhor com o Excel do que eu trabalho. Sério? Eu sou cru no Excel. Então, vou colocar aqui pesquisa. Depois vocês se organizam aí, né? Que aí vocês colocam tudo bonitinho, né? Pesquisa. Banco de dados. Fitoterapia versus Covid-19. Ok. Aí agora eu vou colocar fitoterapia versus Covid-19. Eita! Pronto. Fitoterapia Covid-19. 37 artigos, né? Pronto. Agora eu vou voltar na base de dados. Isso, vou voltar aqui na base de dados, ok? Base de dados aqui. 37 artigos. Bom, ficou muito grande, né, essa questão aqui da base de dados. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar fitoterapia, eu teria que colocar uma outra coisa aqui. Vamos voltar cá para a gente ver o que dá para colocar. Fitoterapia, Covid-19. E aqui fica gravado, tá vendo? Aqui, ó. É gravado. Primeira pesquisa que eu fiz, a segunda que eu fiz, tá vendo? Histórico. Depois, se eu quiser voltar, ou quiser fazer o download, ó, para me facilitar a vida, eu posso fazer, entendeu? Uhum. Só que eu, ainda aqui, o que eu estou querendo não deu certo, mas eu vou voltar aqui à base de dados. Ó, medicina tradicional chinesa no tratamento de pacientes infectados em 2019, novo coronavírus, SARS-CoV-2, a revisão e a perspectiva. Isso é de março de 2020, olha. Então, vou ver se ele vai usar alguma coisa de fitoterapia. Já ali ele já está dizendo que é, né? Agora, eu não sei se a gente vai conseguir abrir. Vamos ver aqui se a gente consegue abrir. Esse PMC, geralmente, a gente consegue abrir os artigos. É para ser pesquisado igual o outro, que é, vamos supor assim, Covid e fitoterapia? Isso, isso. Mas a gente ainda vai chegar lá. Espera lá, devagarzinho. Uhum. Deixa eu ver aqui. Tradutor, vou traduzir essa página, porque talvez você tenha uma certa dificuldade. Medicina tradicional chinesa, no tratamento de pacientes infectados com o novo coronavírus, uma revisão em perspectiva. Eu queria saber se ele vai utilizar fitoterapia. Deixa eu ver, fitoterapia. Ele não vai utilizar. Ele é medicina tradicional chinesa, mas não vai utilizar. Pelo menos não. Vamos ver aqui o resumo. Atualmente, a síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV-2, anteriormente conhecido como 2019 nCoV, patógeno causador de doença por coronavírus 2019-2019, Covid-19 se espalhou rapidamente pela China ao redor do mundo, causando um surto de doença aguda, pneumonia infecciosa. Não há medicamentos antivirais ou vacinas específicas disponíveis para o tratamento dessa doença súbita e letal. Os cuidados de suporte, o tratamento inespecífico para amenizar os sintomas do paciente são as únicas opções atualmente. Além dessas terapias convencionais, mais de 85% dos pacientes infectados com SARS-CoV-2 na China estão recebendo tratamento com medicina tradicional chinesa. Nesse artigo, literaturas publicadas relevantes são complementares, completamente revisadas e as aplicações atuais de TCM no tratamento de pacientes com Covid-19 são analisadas. Devido à homologia em epidemiologia, genômica e patogênese, SARS-CoV-2 e SARS-CoV e o amplo uso do TCM no tratamento de SARS-CoV, as evidências clínicas que mostram o uso benéfico do TCM no tratamento de pacientes com infecções coronavirais por SARS são discutidas. Estudos de experimentos atuais que fornecem uma visão sobre o mecanismo subjacente ao efeito terapêutico do TCM, e os estudos identificaram novos compostos de ocorrência natural com atividade anticoronaviral também são introduzidos. Bom, até agora ele falou que vai utilizar medicina tradicional, mas ele não falou
em fitoterapia. Quer dizer, ele vai utilizar fitoterapia, mas ele não falou isso. Vamos ver aqui. Até agora não é, ó. Cânula nasal, ventilação mecânica, mecânica invasiva, amoxicilina, tudo isso aqui, acitromicina, antivirais, lopinavir, ritonavir, robavirin. Esses aqui são, assim, da medicina convencional mesmo, né? O hardware, né, da medicina, né? Vai lá, pega o cara, põe ele para respirar no respirador artificial, e aqui tudo é, até agora é isso. A medicina tradicional chinesa, vamos ver aqui. A aplicação do TCM SARS-CoV é amplamente inspirada no tratamento da SARS, causado pelo surto coronavírus, no final de 2002, na província de Guangdong, da China, que se espalhou rapidamente durante 2003, com o número mundial acumulado de mais de 8.000 casos. Variando de relatos, tarará, Pequim, aqui ele está falando como foi, mas ele não fala o que ele usou, né? Há uma miríade de literatura sobre os tratamentos de medicina tradicional publicada pela SAS na China, mas ele ainda não fala o que usou. Vamos ver mais imagens. Identificação do composto. Aqui as ervas que ele usou. Aqui sim, aqui é fitoterapia, ó. Uhum. Winkyosan, Fructus forsythia, porque isso aqui, inclusive, a gente viu, né? Lembra quando você fez a outra pesquisa? Esse radix aqui aparecia direto, né? Sim. Então, aqui, então, ele usou. Então, ok. Então, esse artigo, né? Você pode colocar como sendo um artigo que utilizou, certo? E Certo. aqui, ele está dentro do nosso período, que a gente falou de 2020, de 2015 à frente, ele está indo até para 2021. Então, o período aqui está beleza, esses 37 artigos estão dentro. O que tem que acontecer é que você vai ter que ver artigo por artigo para ver se está falando de fitoterapia, entendeu? Entendi. E o artigo que estiver falando de fitoterapia, você vai fazer o seguinte, ó. Esse, por exemplo, esse aqui a gente já abriu, né? Esse, Sim. por exemplo, aqui, deixa eu ver. Eu vou voltar nele, porque ele tem uma forma de citação. Quando ele fala assim, cite, ele está dizendo como o artigo pode ser citado. Então, é só copiar. Copy. Copiou a citação, coloquei. Posso colocar aqui embaixo, né? Mas aí você vê onde você vai colocar direitinho, tá bom? Uhum. Então, aqui um artigo, né? Número 1. E assim sucessivamente. Vou colocar aqui 3 pontinhos para você entender que é sucessivamente. Agora, vamos pensar aqui na pesquisa que eu encomendei a você. Que eu queria que você olhasse, de fato, não só aqueles artigos que estão lá no PubMed, né? Nessa base de dados, mas que você olhasse, por exemplo, aqui, as ervas, alecrim. Se alecrim com Covid-19, você tem comprovação científica de que alecrim trata Covid-19. Então, vou copiar alecrim. Bom, vou ver aqui no Google para saber se alecrim tem alguma modificação, né? Alguma tradução para o inglês. Tem, rosemary. Então, vou copiar e colar lá no meu PubMed. Aqui até eu não preciso nem apagar isso aqui. Ó. Se eu tirar esse fitoterapia aqui, colocar isso aqui, funciona do mesmo jeito, entendeu? Entendi. Ó, vou colocar aqui só para você ver. Ó. Aqui tem 7, tá vendo? Uhum. Agora, vamos ver aqui no avançado. Eu coloco aqui Covid-19, adicionar, e depois eu coloco Rosemary. Adicionar. Vamos buscar para ver se vai ser o mesmo. 7, viu aí? Uhum. 7. Então, a gente vai ver aqui se está entre o ano de 2020, de 2015 a 2020. Posso colocar aqui em 5 anos, né? Mas nem vai ter, né? Porque 7 de novo, tá vendo? É. Não vai ter, vai ser 7. Então, aí agora eu quero saber se ele está tratando do que a gente quer. Então, vou abrir. Né? Vou traduzir para facilitar.
objetivo da revisão, descobertas recentes, resumo, declaração de conflito, mas aqui ele não cita o artigo todo, vou ter que abrir ele cá. Eu acho que o único Rosemary vai ser o nome da autora, olha, porque tem uma autora que chama Rosemary, tá vendo? Uhum. E pode ser que aí, quando eu coloquei Rosemary Covid, ele trouxe isso. Eu estou quase achando que é. Mas eu vou colocar aqui para ver se sai a palavra alecrim. Alecrim. Ó, não tem nada. Agora, eu vou colocar Rosemary. Aí o duas, vamos ver. Uma é aqui e a outra é aqui, tá vendo? Não Uhum. tem. Não tem. Então, esse artigo, apesar dele tratar do SARS-CoV-2, ele não trata do alecrim como comprovação científica. Então, esse está descartado. Né? E tem que prestar atenção nos pontos, porque se, caso possível, se eu não presto atenção, eu poderia copiar e colar lá sem ler nada, só pelo nome. Tá vendo aí? Como é que é? Essa. Aqui não é mesmo. Né? Bom, vamos ver aqui esse outro. Estratégias de lideranças de enfermaria, né? Chefias de enfermaria para usar a empatia e a prudência, a compreensão e direcionar fontes de ansiedade através. Essa aqui pode até ser, olha. Vamos ver, né? Vamos ver de novo, né? Vamos ver se ele vai abrir todo aqui. Eu acho que não. Só abriu só o resumo. Eu vou colocar aqui. Tá? Daqui eu vou colocar a Rosemary. O que foi que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Então, esse aqui a gente já apagou. Apagou. Aqui. Vou colocar aqui. Buscar Rosemary. Vamos ver. Parece que não tem. Vamos ver aqui. Esse também não tem, tá vendo? Tô. Elas utilizam a empatia, né, a prudência. Vamos traduzir para a gente ver se a gente acha alguma coisa. Tradutor, para traduzir essa página. Identificar estratégias e recursos para os enfermeiros líderes usarem para liderar empatia e prudência. Eduquem até agora nada. Eu estou lendo leitura rápida, tá vendo? Uhum. Pode mobilizar estratégias e recursos de nível individual do sistema para apoiar os enfermeiros no gerenciamento de questões relacionadas à pandemia, incluindo ansiedade devido ao risco de infecção, apoiar crianças ansiosas, mitigar danos morais, fornecer cuidados de enfermagem seguros de qualidade para pacientes Covid-19 e cuidados de fim da vida conforme necessário, apoiar parentes que não podem estar presentes. Os líderes enfermagem devem garantir o fornecimento adequado de EPI, aprimorar as habilidades dos enfermeiros para fornecer cuidados seguros de qualidade para pacientes com Covid-19 e promover planos de autocuidado restauradores. Não tem. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui nessas estratégias. Vamos ver se esse Willey tem o artigo completo. Estou achando que ele tem aqui o artigo completo. Olha, ele tem um artigo completo aqui, ó. Então, já que ele tem o artigo completo, vamos ver aqui se ele tem Rosemary. Não tem. Alecrim, vamos colocar alecrim. Alecrim. Não tem também. Vamos ver Covid. Covid tem, 55 vezes, né? Mas o que a gente precisa não tem. Ou seja, até agora não encontramos o alecrim, né? Vamos voltar aqui. Procurar esse alecrim nosso. Já olhamos 2, né? Foi. E até agora não encontramos, tá vendo? Vamos ver esse 7 aqui. Aqui não dá nem, ele não dá nem o resumo. Vamos abrir aqui do lado.
Vamos ver se esse Elsevier dá pelo menos o resumo para a gente poder ver o que é. Olha, deu tudo, olha. Vou colocar aqui Rosemary, né? Busca, né? Na busca. Buscar. Rose. Ó, nem aparece. Quando eu coloco Rosemary, é aí que não tem mesmo. É. Então, esse também não. Até agora, a gente não tem nenhuma comprovação de que alecrim está no tratamento da Covid-19. Agora, a gente podia colocar Rosemary e doença infecciosa aguda, utilizando o que a gente viu aqui, né? Uhum. Embaixo, que eu coloquei aqui assim. Consultado cruzado com as variações das palavras infecção, pneumonia, doença do aparelho respiratório. E colocando isso em inglês. Então, vamos colocar infecção? Vamos colocar aqui para a gente ver. Infecção. Infecção, contaminação, contágio, infecção. Vamos colocar infecção. Em vez de Covid, a gente vai colocar infecção. E vamos ver o que aparece. Ó, 114 resultados, ok? Sim. O ano já está ok, de 2015 a 2020, senão a gente teria que passar para cá, entendeu? Mas Entendi. o ano já saiu ok, então a gente não precisa pensar nisso, né? 2015 a 2020, 114 resultados. Mas 114 ainda é muito, né? Então a gente tem que escrever lá, ó. Rosemary, infection, Rosemary, né? Aqui no nosso coisa. Aqui você vai colocar depois, vai ver os 37 para saber quais que são, mas aqui agora tem uma outra pesquisa, né? Uhum. Pesquisa, banco de dados, infecção Rosemary. E quantos artigos foram? Vamos ver lá. 114. 114, né? Uhum. 114 artigos. Depois vocês fazem bonitinho, que eu tenho certeza que vocês vão fazer isso tão lindinho lá. Então, agora, e aí você vê que ele já obedece, 2020 e tal, essa coisa toda. Então, vamos voltar agora para ver como a gente pode baixar mais. Vamos ver o que o texto está falando. O método foi de consulta, 2015, 2020. Resultados apontam que é uma... Não, pera lá, antes. Aqui em cima. Na ordem apresentada com o nome em inglês do primeiro conector, substantivo, encontrou-se milhares de artigos, já colocamos lá. Com o segundo, centenas de artigos. Então, a gente tem que ver pneumonia também, tá bom? Uhum. E com o terceiro, doenças do aparelho respiratório, dezenas. Entre as dezenas de artigos, foram buscados artigos que se alinhavam à proposta de método. Primeiramente, pela leitura do título. Ok, então vamos ver lá. Leitura do título. Vamos colocar aqui. Leitura do título. Vamos ver. Infecção. Rosiméries como terapêutica e profilática. Ó, esse aqui parece que há, hein? Rosmarinius officinalis. A gente podia até usar isso, né, velho, de rosemary, já ia nos adiantar, porque Rosmarinius officinalis é o nome científico de alecrim, entendeu? Ó, esse primeiro aqui, sim, né? Porque o próprio título já está dizendo, ok? Sim. Agora, o que a gente não sabe é se ele é da Covid-19, né? Uhum. Vamos abrir para ver? Vamos, sim. Agora aqui, vamos procurar. Vamos traduzir. Ó, traduzir. Alecrim é uma planta medicinal nativa da região mediterrânea, cultivada em todo o mundo. Além da finalidade terapêutica, comumente utilizado como condimento, conservantes de alimentos. Alecrim Rosmarinus officinalis é constituída
por moléculas bioativas, o fitocomposto, responsável por implementar diversas atividades farmacológicas, como anti-inflamatório. Olha, ele é anti-inflamatório, tá vendo? Uhum. Antioxidante, antimicrobiano, antiproliferativo, antitumoral, ou seja, ele atua contra os tumores, protetor, inibitório e atenuante. Assim, estudos em vivo e em vitro, em vivo em pessoas, em vitro, estudos laboratoriais, né, foram apresentados nessa revisão abordando os efeitos terapêuticos e profiláticos do alecrim sobre alguns distúrbios fisiológicos causados por agentes bioquímicos, químicos ou biológicos. Dessa forma, foram descritos na metodologia mecanismos, resultados e conclusões. Mas ele não falou da Covid-19, você viu? Vi, não falou não. E nem falou que ele é antiviral. Uhum. Ele fala que ele é anti-inflamatório. Então, para a ação anti-inflamatória, eu acho que de repente ele serve, mas como antiviral ele não é, né? É. Então, não sei. O que você pensa? Eu acho que o daí não fala mesmo. Não fala mesmo. Então, até agora nós não temos. Então, vamos voltar lá. Uhum. Designa. Vamos usar esse aqui. Ó. Acho que eu gostei mais desse negócio de usar esse aqui. Ó. Vai ser bem mais específico, né? É. Pronto, baixou para 74. Aqui você pode escrever. Ó. Aqui. Agora a gente não terminou de fazer essa aqui, né? Leitura do título, né? Isso E que eu tô... pela leitura do título, antes dessa aqui, vou até voltar aqui um pouco. Pela leitura do título, o primeiro aqui não é o segundo. Ação do irmão de um gel. Pera lá, gente, é só traduzir que resolve. Vamos ver o segundo. Desenho, formulação e avaliação de um gel à base de plantas contendo melissa, sumac, alçacruz, alecrim, gerânio para tratamento de herpes labial. Para infecção né? Os dois são para infecção, né? Uhum. Então, não é Covid, mas é infecção. Então, ok. Esse, inclusive, trata o vírus da herpes, não trata o SARS-CoV-2, né? SARS-CoV-2 ele não trata. Risco de infecções graves e oportunistas associadas ao tratamento de doenças inflamatórias intestinais. Olha. Diferenças regionais na infecção e doença pulmonar estrutural em bebês e crianças pequenas com fibrose cística. Nanopartículas lipídicas carregadas com óleo essencial para cicatrização de feridas. Bom, esse aqui, se tivesse o alecrim aqui, era tudo, né? Era. Vamos ver aqui. Mas aí a gente já está passando para a segunda fase, né, do artigo, né? Uhum. Aqui eu acho que nesse momento não, senão a gente nunca chega no final. Atividades biológicas do Rosmarinus officinalis, extraído de uma análise para micro-organismos e células. Aqui tem mais a ver com câncer, né? Sim. Efeito concorrente do aciclovir e rosemary em glioblastoma, cultura de células. Também aqui tem a ver com câncer, né? Glioblastoma. Potencial de plantas aqui, ó, terapias antirretrovirais. Vamos ver essa aqui. Essa aqui tem a ver. Até agora, nanomedicinas e tratamento de patologias e moléculas naturais. Aqui usa também, olha. Tratamento, vamos ver esse aqui, o que você está querendo. Para tratar patologias cutâneas, como moléculas, não, esse não. Ácido 5-aminovanilíquero, fertilidade do solo, aumenta a resistência do alecrim, alternância. Fertilidade do solo, não é. Então, ó, o 10 não é, o 9 não é, o 8 é, então coloca um aí, 8. O efeito simultâneo da ciclovir do alecrim na cultura de células glioblastoma. Não, o 7 não é.
Atividades biológicas do extrato do alecrim analisadas em micro-organismos e células. Bom, vai falar de anti-inflamatório, o 6 é, então põe 2, 6. Nanopartículas lipídicas carregadas com óleo essencial para cicatrização de feridas, cicatrizar ferida, infecção, 3. Diferenças regionais na infecção e doenças pulmonares estrutural em bebês, crianças pequenas com fibrose cística. Pelo título, não, né? Não falou que vai tratar do rosmarinhos. Risco de infecções graves e oportunidade social tratamento de doenças inflamatórias intestinais. Infecções graves, infecções, mas não fala ainda do alecrim. Pelo título, não, né? Desenho, formulação, avaliação de um gel à base de plantas contém melissa, sumac, alça cruz, alecrim, gerando tratamento de herpes labial. Infecções. Então, 2 é. Então, coloca aí o 2 também. Rosmarinho oficina alecrim como agente terapêutico profilático. O 1 também. Então, nessa primeira página, nós encontramos 5 artigos, ok? Como nós temos 114, aí você vai continuar até você ver todos os 114 artigos, ok? Certo. Ficou claro isso aí? Ficou, isso aí ficou. Isso. E aí depois você vai passar para a segunda. Vamos ver aqui o que diz o e-mail, né, que eu te mandei. A segunda, vamos supor, desses 5, né, no caso 114, vamos supor que dá 50 artigos, ou sei lá, 25, né? Vamos supor que dê 25 artigos. Aí você vai passar para o segundo, que é pneumonia. Coloca pneumonia em inglês, cruza, né, com o rosmaníneos, né, para ver desses aí quantos de fato tratam a pneumonia. Ou então pode colocar pneumonia e rosmaríneos. Depois, doenças do aparelho respiratório. Mas se colocar todas as doenças do aparelho respiratório, será que não tem uma coisa mais simples? Talvez sei lá, sistema respiratório, né? Mas sempre em inglês, né? É sempre em inglês. Tá ficando claro? Tá, sim. Aí você começa a perceber, eu vou fazer esse aqui, de olhar, porque eu vou continuar no ar, tá? E depois do título, eu vou passar para a leitura do resumo. Então, a gente já leu ali, a gente já leu alguns resumos, né, desses 10 aqui. O primeiro nós lemos, tem a ver com infecção, ok? Ok. Desenhe aqui, esse aqui também tem a ver com infecção, ok. Risco de infecções graves, oportunistas associados ao tratamento de doenças inflamatórias intestinais. É infecção. Diferença regional da infecção e doença pulmonar. Infecção e pulmonar, duas coisas que já tem muito a ver com o que a gente está tratando. Agora, o que a gente precisa saber nesse 4 é se vai ter a rosmarinhos, né? O alecrim. Vamos ver aqui. Ele não vai dar o título, porque se ele desse o título, coisa toda, vamos ver aqui. Está abrindo, ok? Aqui, acho que aqui ele vai dar um artigo todo. Resultados. Agora eu vou ver se tem as rosmarinhos. Não, mas eu queria uma outra, né? Vamos ver o que eu tenho aqui. Vou colocar aqui, nome oficial de alecrim. Nome científico do alecrim. Rosmarinhos officinalis, né? Achei. Aqui para colocar nesse aqui, né? Buscar. Já deu aqui.
Olha, não tem, tá vendo? É. Então, esse está fora. Então, por enquanto, só os dois primeiros, né? Uhum. Eu já tinha olhado. Esse, pelo título, já não é, né? Mas, de repente, vamos ver se a gente está errado. Aqui. Olha aqui. Olha, esse aqui cita, olha. Uhum. Então, esse aqui é. Então, vou voltar. Então, tem 3 até agora, né? É. A gente está no 6? Deixa eu ver. É. 6. Ah, o 6 já está falando, né? Vamos dar uma lida melhor? Melhor a gente dar uma lida melhor. Vou ler só o resumo. Não precisava, mas vou ler o resumo. Tá. Planta aromática. Anti-inflamatória. Está dizendo que é anti-inflamatória. Monomicrobianas da Candida albicans. Está falando de quais os vírus, tá vendo? Tudo isso aqui são nomes de vírus e bactérias. Eu ia falar microbiótico, não é bactéria. Aqui está a exposição às bactérias, seu efeito citotóxico foi examinado em macrófagos murinos, onde foi, né, que ele foi. A atividade anti-inflamatória foi avaliada RAW 264.7, no estimado estimulado por lipopolissacarídeo LPS. Aqui a Escherichia coli, né, tratado com diferentes concentrações de estado por 24 horas. A produção de citocinas pró-inflamatórias nos grupos tratados foi semelhante ou menor em comparação aos grupos controle. Eu estou lendo rápido, tá? Mas eu já estou aqui, ó. Sem problema. Tá? A frequência, estou lendo aqui, a frequência nos grupos expostos ao estado foi semelhante ou menor do que no grupo não tratado. Foi demonstrado que o estado oficial foi eficaz em biofilmes polimicrobianos também. Proporcionou viabilidade celular acima de 50%, apresentou efeito anti-inflamatório e não foi genotóxico. Declaração do impacto Strato rosmariniensis contribui efetivamente para o controle in vitro de importantes espécies de micro-organismos, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus mutantes, Pseudomonas aurógenas em biofilmes monopolimicrobianos, que são responsáveis por várias infecções na cavidade oral, como em outras regiões do corpo. Olha, ele está falando cavidade oral, né, quer dizer que são as narinas, né? Uhum. E aí, vai para o trono ou não vai para o trono? Acho que vai. Vai para o trono. Pronto. Então, esse foi para o trono. 6 foi para o trono. Uhum. O 7, efeito ruim da ciclovir em rosemary. Vamos ver. O 7 a gente já escolheu, mas a gente vai ver. Vamos passar aqui para o português para facilitar. Foi demonstrado que vários medicamentos. Aqui já está. O citomegalovírus humano é um herpes vírus beta com o qual grande quantidade de pessoas no mundo interagiu. Estudos recentes indicaram que o DNA do CMV está associado a vários tipos de câncer, incluindo. Aqui é que o tipo mais comum e agressivo do câncer cerebral primário. Em estudos clínicos foi demonstrado que vários medicamentos antivirais prolongam a vida dos doentes com glioblastoma, um deles é a ciclovir, que é um tipo de análogo do neoclocídio usado para curar infecções virais, pode ser o suplemento potencial para o tratamento de glioblastoma. Nesse estudo, objetivamos investigar se a CV tinha efeito citotóxico na linhagem de células glioblastoma, o 87mg, e também o efeito ACV em células saudáveis. Além disso, objetivou pesquisar o efeito rosmarino officinalis, também conhecido como alecrim, que é um aromático. Bom, ele está falando que vai pesquisar medicamentos com efeito antivirais, né? Ele está dizendo, né, que o alecrim ele tem efeito antiviral, mas observe que ele fala de citomegalovírus humanos, mas ele cita o herpes, ele não cita
nenhum da cadeia do SARS-CoV, né? De qualquer forma, ele vai para o trono, mas você tem que atentar a isso depois, tá bom? Sim. Até agora, nenhum deles falou de nenhuma cadeia do SARS-CoV. Eles tratam vírus, porque para cada... Porque como é que faz o medicamento? Você tem que pegar esse Rosimeris, aplicar em humanos, né? Com doentes, tá? E ele tem que ter uma resposta positiva, tá? Para isso acontecer, precisa ter... Aí você faz isso e faz também com células, né? Essas células que não foram infectadas, porque você tem que ter... Porque você está dizendo que foi a alecrim que tratou. Tudo bem. Mas e se for a defesa do organismo dele e não o alecrim? Correto? Então, você tem que colocar ele em células, né? Numa cultura de células com vírus e uma cultura de células sem vírus. E ver as respostas que os dois vão dar. Entendeu? Entendi. Outro detalhe também que as pessoas geralmente fazem é pegar um grupo de pessoas que estão doentes e dizer, e dar o Rosemary para esse grupo de pessoas que estão doentes, e não dar Rosemary, por exemplo, dar água para, por exemplo, 50% aqui você dá alecrim, e 50% você fala que deu alecrim, mas você deu água. Sim. E daí você vê o resultado. Isso também faz parte de um sistema para você saber se de fato foi o alecrim, tá? Eu já vi falar sobre isso. Porque talvez pode não ser, as pessoas podem estar induzindo, né? Então, a gente faz isso. Então, e aí você precisa de um laboratório de biossegurança nível 4, é o laboratório mais bambambam, que você está tratando com um vírus super resistente e, ao mesmo tempo, de rápido contágio, né? Tchum, ele pega rápido. Então, você tem que ter aquelas roupas mesmo de lunático, né? Aquelas pessoas, né, que vão para a lua, né? A roupa é essa, não pode rasgar, se rasgar você tem que ficar 15 dias em casa, né? Tem que ser aluno do mestrado, do doutorado em microbiologia molecular. Então, assim, é uma coisa assim, de alta, né? Ganha um salarão, né? Mas você está lidando com uma coisa muito grande. E daí também, hoje à tarde, vai ter uma entrevista, uma espécie de uma entrevista. É uma aula que a gente montou do nosso virologista, Fernando Vicentini. E ele vai falar só sobre isso. Se você depois quiser assistir, isso vai te dar base melhor para você poder fazer esse estudo, entendeu? Vai ser ao vivo? Vai ser ao vivo. Aonde? Em que plataforma? Eu vou te mandar o link. Ah, pelo Meet? Pelo Meet, mas eu te mando o link. Acho que vai estar também no YouTube. Acho que tem um colega meu que geralmente grava no YouTube. E se tiver no YouTube, eu te ponho. Porque o Meet é bom, mas às vezes ele dá umas variações, né? Mas eu te dou os dois. Eu te dou do Meet e do YouTube para você fazer a escolha onde você quer ouvir. Tá ficando claro esse método de trabalho? Tá, sim. E aí eu tento fazer aqui em casa, e aí amanhã eu vou pro trabalho junto com a manhã e já levo pra Pronto. certo. Beleza. Então, pronto. Então, agora eu vou... Então, eu acho que eu vou parar, né? Você me permite? Permite. Tá bom? Então, vou interromper a gravação. Vou voltar aqui onde nós estamos, né? E então, eu vou te agradecer. Se você tiver alguma dúvida, você pode me acionar. E eu não sei como é que você vai fazer isso. Você tem computador para isso? Porque vocês devolveram o computador? Eu tenho um computador aqui. Ah, beleza. Então tá. Então tá tudo bem. Bom dia para você. Obrigado, pra você também. Ah, tchau. Tchau.